Boa noite. Alô, alô. Testando o câmbio. Testando o câmbio. Como é que tá a luz aí, o som, produção? Tô Eu achando estou aqui num estúdio difícil. maravilhoso que é meu quarto. Aham. Eu tô aqui na bagunça da minha sala. Caí. Boa noite, todo mundo. Siba, brigadíssima. Que é isso? Prazer. Estou tão feliz que a gente está finalmente conseguindo se falar, né? Só assim, né? Porra! É um marca, desmarca, marca, desmarca, marca, desmarca. Marca, desmarca. Eu conheço essa pessoa, Siba, essa trepeça há mais de 20 anos. A gente se conheceu na universidade, né? E admiro muito esse cabra há muito tempo, ele sabe disso, eu não vou nem ficar falando essas coisas. Queria agradecer a todo mundo que está aqui. Queria te agradecer um bocado, Siba, de verdade, porque eu sei que tá uma doidice, né, para todo mundo. Não é fácil também, né, competir hoje com tudo que a gente passou, Não. tá passando. Sim. Não é fácil competir com uma nota do general dizendo que vai mandar fechar a bodega. É, hoje a competição tá pesada hoje. A competição está bem pesada, né? Tá de um lado o general de pijama e do outro lado o herói de Curitiba e tá todo mundo animado hoje. É, Eu quero dizer uma coisa agora, logo no começo, assim, eu não quero me esquecer de jeito nenhum disso. Eu quero dedicar a conversa da gente hoje a Zizo, Zizo poeta. Zizo faleceu ontem. ah, E é? E Zizo foi um cara que a gente também encontrava ali na universidade toda hora. É, sim, sim. Um poeta importante, né? Assim, um poeta da naipe de Miró e de tantos outros, né? Que traduzem Recife muito bem, né? Eu quero muito dedicar a ele. Fazia um tempo que a gente não se via e quero falar dele aqui. Quero agradecer também o apoio, né, do laboratório do LTA, que o nome de Fátima Filizola, que me ajuda um bocado sempre quando eu vou fazer o Moderno Popular. Toda a programação visual é sempre com Fátima, assim, ela é muito cuidadosa com essa questão e também muito próxima ao tema. Quero Moderno Popular, vou falar isso bem rápido também, que eu já acho que já anunciei anteriormente. O Moderno Popular é um projeto que desde 2006 eu venho tocando na universidade, é um projeto de extensão, né? E por que que eu comecei esse projeto Moderno Popular junto com os alunos, as alunas, tudo isso? Tinha muito a ver com uma questão que parece ser muito superada para a gente, mas que o tempo todo fica se impondo, fica atravessando o caminho da gente, que é colocar uma camisa de força e olhar para a gente de fora e determinar o que é regional, o que é isso, o que é aquilo, sempre calcado num binarismo muito grande, né? E o moderno popular, justamente, ele não é nem uma coisa nem outra, as coisas podem ser, né, as coisas podem ser mescladas, podem se contaminar sem um binarismo que é falso, né, na verdade. E o projeto tem muito a ver com isso, né? Assim, eu fico falando que a ideia é cortar uma camisa de força que tentam botar na gente, cortar as mangas da camisa de força, estampar a camisa de força e fazer um vestido, fazer outra coisa. E sabe, e mandar essa lógica binária que tenta aprisionar a gente, assim, conformar a gente num certo espaço, sabe, assim, negá-la, sabe? Não é fazer uma falsa posição, é simplesmente negá-la, não ocupar esse lugar, se negar a ocupar esse lugar. E aí eu fico, por mais que a gente entenda já isso, né, de vez em quando a gente se depara com um Geraldo Alckmin com o chapeuzinho de nordestino fazendo campanha, uma panelinha de comida na mão, assim, né, levando a bondade dele e a água dele para o Nordeste, ou a gente se depara com, sei lá, Leilani Neubá dizendo que no Nordeste as pessoas não vão saber falar lockdown. Então, enfim, a gente
tiro a onda disso, a gente brinca com isso. Mas a gente também fala sobre isso de uma maneira séria, né? Porque, claro, são lutas de poder e lutas de espaço. Então, esse é o Moderno Popular vem muito para isso. E essa nova fase que começa contigo hoje, Siba, eu pensei numa coisa que é uma pergunta muito simples, que é quem é o Nordeste? Sem, obviamente, esperar uma resposta categórica de ninguém, né? Isso aí é para a Uhum. gente discutir um pouco. É, E aí eu quero começar a conversar contigo, a gente vai discorrer sobre algumas questões aqui. Eu estou sozinha fazendo isso, então quem mandar pergunta, se eu não conseguir perguntar a Ciba depois, me desculpa, eu não vou dar conta. É que chega E uma hora que dizer outra começa a passar coisa, muito rápido, né? Ninguém dá conta de eu não acompanhar, vou assim. conseguir. As transmissões do Instagram duram só 1 hora, então quando for chegando perto de 1 hora, pode ser que a gente tenha que finalizar antes ou que o negócio termine mesmo. A gente está conversando aqui, o pé de antes vai cair. Se for o caso, a gente pode retomar. Mas eu também não sei como é que tá a agenda de Ciba, que ele está cheio de coisa. Então, a princípio, estou tranquilo. A gente está sujeito a intempéries da casa, né? As coisas da casa que podem acontecer e tal, mas não estou olhando pro relógio, não. Tá de boa. Tá bom. Eu também não ia Então, fazer isso agora contigo hoje, olhando pro relógio, né, mulher? por favor. Eu vou ficar olhando aqui só porque o Instagram tá olhando pro relógio para a gente não ser pego de Uhum. surpresa. Ciba, eu tinha pensado em começar te perguntando quem é o Nordeste, mas acho que eu não vou fazer isso não, que é sacanagem. Obrigado. Mas eu queria te perguntar uma coisa que assim, isso é uma questão que perpassa o jornalismo, a literatura, a música, enfim, poesia, né? Eu falei um pouco dessa questão dessa camisa de força que é uma coisa de fora para dentro, digamos assim, né? De fora para gente, assim. E tu tem uma carreira bem consolidada, né? Mais de 2 décadas. Queria saber como é que quais são tuas, vou falar armas não, mas quais são tuas estratégias, né? Para não se deixar conformar um espaço específico que muitas vezes esperam, né? De pessoas que saíram, por exemplo, do norte, enfim, né? Aquela coisa, Sim. por mais que seja uma questão super desesperada, ela se impõe. Eu me lembro que Graxa foi tocar no Sesc Pompeia e Graxa toca rock. E uma pessoa chegou no final e disse que gostou muito do show dele, mas que eles não tinham alfaias e achou estranho. Uhum. Eu queria perguntar para tu assim como quais são as estratégias que tu desenvolveu mesmo para, né, não estar nesse lugar. O que acontece com a gente é que, por mais que a gente brigue contra a armadilha do estereótipo, né? Ele é constitutivo mesmo, assim, já ele faz parte até da nossa própria ideia, né? Nordeste, sim. É impossível, é impossível falar disso sem, de algum modo, usar o próprio estereótipo até como o assunto, o meio de comunicação, assim. Não dá para pular, né? Sim. É uma armadilha que, por mais que a gente queira desfazer, ou lutar contra ela, ou ignorar, ela vai estar fazendo parte sempre. Então não tem como sair dela. A gente pode tentar quebrar ela de mil maneiras, mas ainda assim é dentro da armadilha. Então, para mim, isso foi um aprendizado muito lento, porque a gente cresce e é formado dentro dessa ideia de Nordeste estereotipada, que ao mesmo tempo ela se constitui também de verdades fragmentadas, né? Essas pedaços do que a gente entende como identidade do Nordeste, esse Nordeste aí que é essa armadilha Nordeste, ela é constituída por coisas nas quais a gente se identifica também, né? Claro. Uhum. E entender esse jogo aí sem ter que negar a si mesmo é muito difícil. Afirmar também essa coisa sem perceber o problema que ela traz junto também, se você para pensar um pouco, não é também tão fácil assim.
Então a gente cresceu com isso, já muito naturalizado, desse Nordeste folclórico e essa coisa anacrônica, né, que a gente carrega. E a gente, muito jovem, assim, a gente primeiro usa as ferramentas que a gente tem, né, cognitivas ideológicas que a gente tem ali e tal. E para mim, no começo, tinha uma pegada que era, de algum modo, armorial, né? Era um tipo de afirmação, assim, Sim. que passava pelas referências que a gente tem daí mesmo, assim. Então era meio, eu tinha uma coisa já de casa mesmo, de uma afirmação que era folclórica, que era regionalista, que era armorial, que era tudo isso junto, mas que também era verdadeira porque era um sentimento genuíno, né? A minha Uhum. família, ela vem toda do Agreste para a capital, primeira geração é dos meus pais. Então, meu avô, meus avós eram agricultores, tem uma parte da família até hoje no semiárido, espalhada pelo semiárido, mas principalmente no Agreste, né? Então, tem uma parte desse estereótipo que ele está mais profundo que o estereótipo, porque ele é uma verdade também de uma coisa que eu conheço, que eu conheci, e que Claro. fala para mim, né? Sim, sim. Então, muito cedo, quando eu fui precisando me assumir como artista e tinha essa intuição de que eu precisava olhar para essa minha realidade local, para descobrir um caminho próprio, assim, possível, tal. Então, a primeira posição que você tem é de se defender dentro dessa trincheira. E, É o. ao mesmo tempo eu tive a sorte de... Porque na minha casa, assim, na minha casa tinha esse discurso do orgulho regional, assim, de origem, de um pai que veio do Agreste, que era um advogado, mas que tinha era aquele matuto orgulhoso e tal. Uhum. Mas tinha também uma experiência de cultura popular que era também genuína, formadora, assim, tinha a dimensão da dignidade, da coisa, ela estava muito presente para mim. Então, a simples aceitação do paradigma folclórico do passado também, ela não estava pronta para mim, não respondia tudo, né? Sim, sim. Então, de algum modo, eu mesmo como um jovem de classe média, eu tinha condições de perceber a força da dignidade que está na cultura popular, o que realmente está em jogo ali, para além do folclórico, da forma e do Uhum. discurso, né, e tal. E eu tive a sorte de chegar na Mata Norte e de achar uma porta de entrada que foi o que me formou propriamente, né? Sim. Aí essa estratégia que você me pergunta, né, ela vai mudando, porque se ela parte de uma coisa meio regionalista, meio armorial, ela vai ser questionada por um envolvimento mais íntimo com a cultura popular. De aquele paradigma da matéria-prima, né, a cultura nacionalismo, né, a cultura popular é a matéria-prima para um projeto nacionalista e tal, ela cai muito rápido para mim por terra. E aí o Talvez um que, atravessamento menor da classe média, né? Assim, mais diretamente, né? Você estava sim, numa. sim, sim, era uma classe média um pouco mais próxima, né? Sim, Eu tinha essa possibilidade de fazer uma ponte um pouco menos larga. sim. E porque, justamente por essa origem minha também, de ter a família da agricultura, e de ter primos que são vaqueiros até hoje e tal, então eu tinha um nível de intimidade, assim, para além da classe média, né? Eu conseguia escapar da classe média, que era uma sensação que eu tinha muito intuitiva, que hoje eu formulo melhor, mas que com 19, 20 anos era uma sensação, assim, de que eu não pertencia ali. Aquela família, minha classe média era família carnal, mas tal, meu lugar não era ali, nunca fui. Uhum. E aí eu encontrei essa família de verdade na Mata Norte, no meio de cortador de cana, trabalhador rural e tal, de um outro jeito. E aí a partir daí vem todo o lance meu do Mestre Ambrósio, já partia de uma formulação de uma relação mais equilibrada mesmo, de ver e conseguir enxergar e conseguir formular até de um modo militante o valor da cultura popular em si, como uma coisa em si, como uma finalidade em Sim, si, não como uma matéria-prima. sim. Não como um fetiche que estava ali de vez em quando na parede da tua sala ou no teu toca-disco, né? Agora, claro,
essa dimensão do fetiche, ela está sempre presente, ela vai sempre precisar ser olhada e reolhada e repensada, né? Uhum, Esse movimento que eu falei até agora, ele não se deu e se resolveu, porque mais para frente, assim, a minha relação com o maracatu, ela foi se aprofundando com o tempo, e eu fui percebendo que tinha uma questão para mim de formação como artista, que estava faltando. Eu já estava em São Paulo, já estava em São Paulo super bem sucedido com uma banda que uhum, rodava o mundo e tal, e eu saquei que era meio tipo um fim de linha para mim aquilo ali, que não tinha muito passo a linha a dar. E que essa relação aí, tudo que era discurso para mim, de não, a cultura popular é uma coisa que tem é uma sabedoria e é uma coisa que tem um valor dela própria, que ela se justifica por si, precisava ser realizada para mim. Não bastava estar em uhum. São Paulo aqui, só falando isso via Mestre Ambrósio, que não era um grupo de cultura popular. Aí tem esse segundo momento meu, que é o momento de voltar para Pernambuco, para Nazaré da Mata, me envolver não, me dedicar àquilo de um Morar modo lá, mais né? integrar, morar lá, fazer a floresta, cantar maracatu, tem todo um processo aí mais longo, que Uhum. foi, para mim, a hora de pôr à prova um discurso que não era de todo incoerente, mas que faltava se realizar numa prática também, né? De ter um equilíbrio entre o que você fala e o que você faz, tal. Que é o momento onde eu vou Sim, para a floresta, eu vou cantar maracatu e tal. É um momento mais para frente, de amadurecimento mesmo. sim. Então, tentando te responder, a estratégia, ela vai de acordo também com o seu amadurecimento e como você formula esse problema, que está e estará sempre presente para a gente, né? Sim, sim. É, eu fiquei aqui falando, eu fiquei pensando assim, né? Durante esse período, a gente também tem, assim, uma série de mudanças tecnológicas barra sociais muito rápidas, né? Condensadas quase, assim. A gente pode pensar do fim do governo, sei lá, talvez a metade do governo FH, com algumas políticas ali que vão distribuição de renda em algum, né, que depois viram Bolsa Família. É, a gente tem, durante esses anos, nessas décadas, as duas décadas, duas últimas décadas, a gente tem também uma entrada muito maior de pessoas negras, indígenas, enfim, nas universidades. A gente tem um barateamento, de certa maneira, de equipamentos tecnológicos, um acesso maior à internet, embora ainda a gente tenha quase metade da população que não acessa. Mas, enfim, a gente tem muita mudança social, tecnológica no Brasil nos últimos anos. E eu fico pensando como é que algumas questões em relação enfim, a esses estereótipos, tudo, ainda conseguem se manter, mas ao mesmo tempo a gente tem uma formação de novos públicos, né? A gente Sim. tem outras cabeças, outras realidades acontecendo no Brasil também, no plano educacional, universitário também, enfim. E aí eu queria te perguntar em relação a isso, eu me lembro que a gente uma vez conversou rapidamente a respeito disso, mas de algumas mudanças também que se dão. Tu citou o maracatu, e acho que isso é uma questão que toca muita gente. Eu acho o maracatu rural muito exemplar para falar do Brasil como um todo, não Sim. só do Pernambuco e não só do Nordeste, mas do Brasil, né? Como é que, por exemplo, essas questões, para pegar aí só uma estrutura complexa, que é o maracatu, para representar várias outras, como é que tu percebe essa condensação de mudanças tão rápidas, né? Que permeiam tanto, inclusive, a vida da juventude, né? Num sistema complexo como o maracatu. Estou querendo dizer, talvez eu esteja sendo muito genérica, assim. Eu estou falando de questões raciais, eu estou falando de questões em relação a machismo, enfim, a classismo. Eu quero te contar muito rapidamente uma coisa que aconteceu que eu acho que foi muito interessante no momento. No começo, o primeiro Moderno Popular, a gente recebeu o Mestre Anderson, a Uhum. primeira edição.
E eu me lembro que em sala de aula, quando o Anderson, há 4 anos atrás, acho que ainda era outro Anderson, inclusive, Uhum. eu me lembro que ele estava assim muito feliz por estar. Ele falou muito do teu nome, inclusive, assim, dessas trocas que estavam acontecendo com ele. E eu me lembro que um momento o Anderson falou que quando ia para São Paulo ele se sentia mais reconhecido de quando ele estava na cidade dele, naquele momento, né? Há 4 anos atrás. Claro, isso envolve vários tipos de disputa, né? Inclusive geracional, dentro do Maracatu. Mas eu me lembro que aí quando ele falou isso, foi muito interessante, porque um aluno nosso disse, mas por que São Paulo? Por que você está valorizando mais São Paulo do que aqui? E se iniciou ali, o que eu achei super interessante, porque eram dois jovens quase a mesma idade, falando sobre essas questões. Então, para mim, era um retrato de como tinha um aspecto geracional, universitário, de acessos, de cor, tudo isso envolvido ali nesse momento, sabe? Quando esse aluno, na época, questionou Anderson por essa fala, assim, mas você acha que São Paulo é mais importante do que aqui? O que é que você acha? Enfim. E eu queria te perguntar como é que tu percebe, como é que essas mudanças tocam essas estruturas complexas e como é que tu acha que isso segue, né? Como é que isso Uhum. vai, o que é que isso vai dar? É tua pergunta difícil, ela passa por muitas questões, né? A mudança foi muito radical, muito grande mesmo, no modo de vida das pessoas. Aí dá para ter uma ideia disso. Me formei em 94, né? Na faculdade de música era muito comum um discurso no qual o conteúdo era que a cultura popular era o lixo da cultura. No Uhum. máximo, os melhores era que tinham um discurso armorial de que era a matéria-prima Sim. para uma coisa mais tal. Esses eram os bons, né? Mas era uma coisa que abertamente se falava como uma cultura popular não tem valor nenhum. Só que você chegava na Mata Norte, uma pessoa como eu, que na época era a única pessoa que circulava lá, não foi uma vez nem duas em que eu ouvi o discurso. A pessoa me via, por exemplo, de manhã, esperando o ônibus para voltar para Recife, e olhava para mim assim e falava, tu é da onde, boy? Eu falava de Recife. Tava onde, boy? Eu no Maracatu. Aí a pessoa me olhava do pé à cabeça e falava, rapaz, o cara vem de Recife, passar a noite em pé, num negócio que só tem negro e rapariga. Uhum. Isso já era uma frase até meio feita, porque eu não ouvi ela uma vez nem duas, né? Era já Sim. uma frase ali a ser usada, um negócio de negro e de rapariga. Sim. Quer dizer, a gente está falando ali do começo dos anos 90 e hoje dificilmente alguém lá vai ter a coragem de falar isso. As pessoas pensam meio igualmente, mas elas não têm mais a mesma coragem de falar. O maracatu é uma cultura ali muito local, mas que representa uma quantidade muito grande de gente, né? E que traz uma carga muito grande de uma história de pessoas exploradas. E uma exploração que ela remonta à história do Brasil inteira, né? Porque a Exato. história que o maracatu conta ali, ela conta um pouco da história do Brasil, desde o seu começo. E uma cultura popular viva como o maracatu, ela carrega essa história e carrega as contradições também, né? Ela não pode ser olhada de um modo romântico, assim como não se pode olhar apenas com o olhar do preconceito, mas igualmente o olhar romântico ele também não serve, não dá conta, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que o maracatu carrega essas contradições todas do país da gente. E ali naquele espaço, que é um espaço muito complexo, essas questões são trabalhadas, são discutidas com palavras e com ações, principalmente, né? Com movimentações de forças e tal. E a Uhum. chegada da juventude, ela mudou muito dos anos 2000, meados de 2000 para cá. A geração de Anderson, né? Sim. Porque a geração que eu peguei no começo era a geração dos avós dele. E eu convivi com os avós, não especialmente os de antes, mas com essa geração do Bill Rock e tal, que Doutor. voltou.
Então, essa geração que eu conheci, já velha, nos anos 90, comia às vezes, chegava na casa deles e tinha uma raiz pura, um cuscuz puro com café e tal. E é uma condição que a geração de antes não conheceu. Eu conheci muito pequena, não tenho tanta lembrança assim. Uhum. E esse processo todo ele trouxe uma diversidade uma renovação não só tecnológica, mas de modos de ver. É toda uma mudança assim muito grande num espaço de pensamento de cultura ali e tal, mas que continua carregando as mesmas contradições. Eu não me sinto mais tanto numa posição de falar, não sei para onde vai isso, até porque eu estou de volta a São Paulo, a minha relação é muito constante, é muito diária, mas ao mesmo tempo ela é virtual, né? Eu dou meus pulos e chego lá e tal, mas já não é mais uma relação de dia a dia e tal. E eu, eu percebo que há uma diferença muito grande da geração dos mais velhos. Percebo que os estereótipos todos, eles são visíveis de que não dão mais conta. Sim, Ao mesmo tempo, a força do senso comum, ela é usada dentro de um espaço de cultura popular como uma arma estratégica também. sim. A negociação. É uma negociação. Então, não dá nunca para quebrar com o senso comum antes que ele Uhum, esteja sendo quebrado de um modo mais aberto na sociedade, né? uhum, Então, houve, só para exemplificar, houve aquela situação toda de uns anos atrás de perseguição policial por parte do governo, aí teve uma movimentação para lutar contra isso no Ministério Público e tal. E aquela situação me ensinou muito sobre como a cultura popular opera, sabe? Porque eu entendi, ao perceber as movimentações em torno do problema, porque foi um grupo muito minoritário que puxou o confronto. E a maioria foi se adequando às situações que eram criadas e respondendo de um modo estratégico, que eu sempre tive muito cuidado de respeitar, sabe? Porque tinha ali, sim. às vezes, gente muito querida minha que não topou o confronto. Uhum. E a E gente entende por que, quê, né, Tiba? e eu, por mais que eu senti, eu acho que eu consegui, ao longo do processo, respeitar muito profundamente as opções, mas principalmente tentar entender. Uhum. E eu entendi que, na verdade, para além das pessoas em si, para além do maracatu em si, a cultura popular propriamente ela é um lugar de acordo. Sim. Ela só existe no país da gente porque lá atrás pessoas fizeram acordos para continuar existindo, sabe? Essa lição ela foi muito rica para mim, porque me deu a dimensão real da opressão mesmo, que a gente fala no discurso e tal, mas às vezes ter essa dimensão real precisa de uma experiência mais forte como essa, entendeu? E ali eu percebi o quanto que a, 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 a opção do acordo ela era uma estratégia de vida e que ela estava certa, não estava errado. A gente tinha ali, eu, Barachinha, Maciel, quem estava mais de frente, na cara a tapa, a gente podia dar a cara a tapa. Muito possivelmente porque tinha eu, inclusive, na frente. Que eu não sou inocente Uhum. de achar que a minha presença não fez diferença. Né? Eu estava numa posição mais fortalecida para falar ali. Claro. E a gente teve essa condição, a minha relação com o Barachinha, com o Maciel, a gente tinha uma relação que possibilitava essa confiança, esse confronto ali, mas que isso não estava dado como uma guerra vencida e tal, e que muito antes disso esse acordo sempre esteve ali como necessário, sabe? Uhum. Aí, Tu fala em tentando acordo, arrematar a Tiba. conversa, voltando ao nosso ponto inicial, é que o senso comum que é preconceituoso e que é anacrônico, e muitas vezes ele é, na vida real, do dia a dia, anacrônico, ou seja, o racismo, a homofobia, o machismo, do senso comum, que inclusive está agarrado nessa ideia tradicional do Nordeste, nossa, Uhum. né? Exato. Ele já é anacrônico lá, mas ele também é muito vivo e muito operante,
E ele está ali sendo negociado num jogo, ele não está pronto. Né? É uma guerra diária mesmo. Uhum. Tu fala em negociação, assim, e eu até admito que, de certa maneira, eu me emociono, né? Quando tu fala, assim, que isso está no âmago do que é chamado de uma cultura popular, porque eu fico pensando que isso está no âmago da estrutura social brasileira, porque isso tem a ver com a escravidão, né? Uhum. Está associado diretamente à nossa escravidão. Então, para que, por exemplo, o maracatu fosse uma possibilidade, um acordo foi feito. Claro. E num acordo no qual, um acordo que é perpassado por muita inteligência, muita sagacidade, e muito humor também, que é uma prova de inteligência. O humor não Sim, é uma sim. coisa dócil, o humor é uma prova de inteligência, né? Então, eu acho que tudo isso está articulado também junto com o sofrimento, e junto com muita morte, muita coisa, né, que está associada à escravidão. Mas isso é possível por causa de um acordo. O maracatu nasce por causa de acordo também, né? E aí também várias outras, né, várias outras estruturas complexas da chamada cultura popular, né? Isso me lembrou um negócio, Silvia, essa questão do acordo, que esse ano eu vi, né? Eu fui lá para a Aliança, acho que na segunda-feira, e eu fui para ver o encontro lá. Geralmente vou para um lugar mais perto, que é a cidade de Tabajara, mas decidi ir para a Aliança, porque, enfim, no dia que eu vou para a cidade de Tabajara também é um dia muito mapeado, que vai governador, que vai não sei o quê. E aí eu fui para a Aliança. E para minha surpresa, eu encontrei algo muito parecido com o que eu encontro também na cidade de Tabajara no mesmo dia. E, para minha surpresa, eu encontrei um lugar chamado Terreiro ou Arena, agora não me lembro, Leda Alves. E a própria Leda Alves estava lá, né? E aí teve uma moça ligada a um dos maracatus, estava se apresentando, que foi fazer um agradecimento à Leda, chamada de Dona Leda. E na fala dessa moça, eu percebi muita coisa que você acabou de falar, por exemplo, tem relação com os acordos e com uma sobrevivência mesmo, né? Não estou falando que é um baixar a cabeça, eu estou falando que é uma estratégia, né? E aquela cena, eu até gravei a cena, me incomodou um bocado, porque tinha uma mulher, e aí eu vou ser extremamente sincera com isso, assim, tinha uma mulher num alto, a arena tá ali embaixo, tem uma estrutura parecida com um palco, mas não é um palco, tem uma casa em cima, né? Você conhece? Tava ali em cima, o pessoal se apresentando ali na parte baixa, parecia uma arena meio medieval, na qual o rei está assistindo um espetáculo feito para si. A primeira coisa que me incomodou foi o nome do lugar não ser um nome de alguma pessoa do Maracatu de Aliança. Isso aí é uma questão minha, né? E me pareceu que esses acordos, né, precisam ser mantidos para que o maracatu, e aqui representando várias outras, né, sei Sim. lá, sambas, escolas de samba, enfim, se mantenham. E eu fiquei pensando sobre essa questão da manutenção de uma certa docilidade para que o acordo seja mantido e no atravessamento disso com essas novas gerações, né? E aí eu me lembro, por exemplo, do próprio Anderson, quando uma vez ele não, acho que foi aqui no bairro do Recife, ele estava se apresentando e ele fez um verso, ou um verso, no qual ele fazia uma crítica do governo do estado, e isso foi um fuzuê aqui. E isso foi bastante interessante, né? Eu queria te perguntar, desculpa porque eu não estou sendo nem um pouco concisa, mas eu queria te perguntar, assim, como é que tu acha até que ponto, né, essa manutenção, ela, ela vai se manter com essa maior abertura dessas novas gerações a mais informação e um entendimento maior dessa engrenagem, né? Porque como você mesmo falou, são
tem diferenças hoje, né? Tu acha que essa docilidade que é meio mantida à força quase, né, pelo campo institucional, ela se mantém? Tu acha que tem uma mudança em relação a isso? Não sei, eu tenho minhas dúvidas, porque no meu entendimento hoje, claro, houve uma mudança no sentido de que, sei lá, 30 anos atrás, ou mesmo 20 anos atrás, era muito mais difícil você ouvir vozes. Maracatu tem uma voz que é de poesia, né? Então é um espaço muito interessante para você medir isso, porque tudo é dito no texto, tudo é processado na poesia, né? Então, há 20 anos atrás era muito mais difícil você ter um corpo de texto político um pouco mais questionador do que hoje tem. Uhum. Hoje tem a voz que questiona, ela é muito mais presente e está sempre ali. É bonito de ver o quanto esse espaço da discussão política, de um modo mais questionador, ele cresceu. Maracatu sempre discutiu política, sempre processou a política no texto. Desde a época de Collor, quando eu comecei a frequentar ele, estava lá o assunto, Uhum. mas de um modo muito mais elaborado hoje e com a possibilidade da crítica mais forte. Mas, na minha opinião, o que acontece é que essa geração é uma avaliação muito pessoal. Essa geração que vem aí de Anderson e tal, ela, ao mesmo tempo que ela se apropria de um espaço de maior liberdade, ela ocupou esse espaço por uma via que foi uma via ainda muito comprometida com todo o sistema, que é o que gera a situação oprimida do Maracatu, ou seja, o capitalismo propriamente. Sim. Então, hoje eu tenho uma consciência muito clara de que mesmo essa voz que contesta dentro da cultura popular, ela ainda é uma voz concedida de contestação. Sim. É ótimo que ela exista, é melhor do que ela não existindo ou quase não existindo, mas na minha percepção ela ainda está muito dentro de um lugar que é de consentimento. Dá para criticar até aí, sabe? Uhum. Uhum. E a noção de que criticar é pesado, ela está muito presente. Muito à flor da pele, sabe? Sim. É nesse sentido, né? E aí, tirando um pouquinho também a responsa do maracatu, dos maracatus, né? Claro, lógico. O, enfim, eu fico pensando muito, principalmente ali em 2018, no momento de disputa da presidência do Brasil, né? A presidência do Brasil. Mas, Siba, uma questão que foi bem presente ali em 2018 foi, e que também deve ser bastante, enfim, procurado para falar a respeito disso, e ao mesmo tempo é isso, essas pautas elas ficam se mantendo o tempo todo, porque a gente não sai, né? Por enquanto a gente não consegue sair desse ambiente sufocante mesmo. Mas eu vi ali em 2018 muito uma proximidade maior de plateias, digamos assim, de maneira geral, questionando a artistas de diversas ordens, e aí sobre a política. Mas e aí, como é que você se posiciona? Assim, isso é muito diferente de um tempo, né, sei lá, de Uhum. outro momento no qual a gente não tinha uma certa, aspiando, mas uma certa horizontalidade em relação a plateias e artistas, né? Isso é muito mais próximo hoje em dia. Tu fez, por exemplo, de baile solto, que eu acho que é um nicho que está muito claro, assim, acho que Marcha Macia já começa dizendo o que é para dizer, está muito claro ali uma crítica mesmo, uma questão a respeito de uma estrutura que é maior do que o Brasil, né? Que é uma própria estrutura, enfim, capital, enfim. Mas eu queria te perguntar, no momento no qual a gente tem um, um um recrudescimento em relação a políticas, em relação à cultura, né? Simultaneamente, a um aumento de conservadorismo, né? Isso tudo está associado. Se é mais difícil, ou se justamente o contrário, se posicionar politicamente como artista, porque a gente sabe
que, como a gente está pensando, por exemplo, no maracatu, e eu estou estendendo para vários outros artistas e várias outras, né? Uhum. O posicionamento muitas vezes te abre porta e te fecha outras, né? Uhum. Então, a manutenção da docilidade do artista é algo que é bem quisto por vários governos, de direita ou de esquerda, inclusive. Mas eu queria te perguntar, assim, como é também essa negociação, de maneira geral, para os artistas, esse posicionamento político hoje. A gente ainda está vivendo numa situação talvez quase limite, né? Onde eu acho que não tem grandes consequências em se posicionar contra o governo e o poder que é representado nesse governo, né? A Uhum. gente ainda está num espaço de concessão do capitalismo que essas rebeldias são possíveis. Nesse sentido, é tão majoritário, né? Tão geral isso que a gente chama de classe artística, pelo menos aqui está de algum modo relacionado com o que eu faço, amplamente relacionado com o que eu faço, não só no Nordeste, mas tudo isso que a gente chama de, sei lá, independente ou, sei lá, tudo que não é mainstream, que não está ligado realmente à força da grana, está todo alinhado contra, contra o governo atual, né? Uhum. Então, talvez para mim fizesse mais mal se eu me alinhasse ao contrário, hoje. Porque Uhum. eu quase não tenho capital de direita ao meu redor, assim, que me faça falta, entendeu? Porque Sim. quem está mais à direita já deixou de me seguir faz tempo, então segue como uma concessão, mas sabe, já desde 2014, 13, que está muito claro a minha posição política, isso falando mais amplamente no espectro de direita e esquerda, né? Então, quanto a isso, é um jogo meio já jogado. Agora, a gente não sabe o que vai vir aí enquanto a restrição de liberdades mesmo, né? Sim. Essa A carta fala de de hoje é muito hoje, né? clara que a opção é de confronto Sim. e de fechamento, e é um jogo que a gente não sabe ainda para que lado vai andar e tal, mas que não está fora do horizonte a possibilidade de não poder falar nada também. Uhum. Eu acho que ela tá muito concreta aí como uma alternativa, não alternativa, mas como uma realidade que possa vir a acontecer, né? Sim. Sim. Então, nem se trata de questão de estratégia, de ter ou não ter públicos e oportunidades. Se trata do horizonte de não ter oportunidade sequer de falar alguma coisa, né? Isso está dado, né? Tá aí, não é impossível, não. Uhum. Esses dias eu. E aí, né? Eu acho que talvez tu possa ter passado pela mesma coisa, mas esses dias eu me peguei lendo mais alguma questão, assim, e aí quando eu tentei me expressar através da palavra a respeito do momento político brasileiro, eu descobri que eu não tinha mais uma palavra, um adjetivo, na verdade, né? Eu fiquei pensando, e aí ficou três pontinhos, assim, não era surreal, não era inacreditável, nada conseguia dizer, né? Nenhum adjetivo era suficiente para eu tentar traduzir um pouco, assim, sabe, exemplificar um pouco o que é que a gente tem vivido, assim. Eu fiz um tipo de roteiro, eu quero perguntar a todo mundo que eu estou conversando se essa pessoa ainda tem uma palavra que consiga expressar o seu pensamento sobre o Brasil hoje, assim, tentar traduzir numa palavra ou enfim, cinco. Que adjetivo usar para o Brasil de hoje? É difícil, sei não. Eu vou me arriscar nessa palavra, não. É muito poder de síntese para uma pessoa só. Mas, não sei, eu posso dar um arrodeio para tentar te responder. Agora, a palavra, não sei se eu vou me arriscar, não. Eu Eu passei acho a que, eu não sei, pegando essa deixa aí do que a gente conversou até agora, da opção pelo acordo, né? Que é uma coisa que reflete toda uma postura muito maior, tem a ver com o nosso Brasil cordial, falso Brasil cordial, tem a ver com toda a história de uma esquerda que, para voltar ao campo político, teve que também se acomodar
a uma posição de vamos construir um mundo menos pior, né? Que é toda essa história Uhum. da esquerda social-democrata no mundo que está aí vindo abaixo quase tudo de uma vez, tal. Eu acho que isso diz muito dessa opção do acordo, sabe? O Uhum. acordo ele serve para a gente ficar no nosso lugar, como sempre e tal. E aí essa posição do confronto, ela não está dada. Ela já foi perdida para o presente, para nós, porque a gente simplesmente apostou apenas no acordo. E então, acho que talvez a palavra seja a gente está esmagado mesmo. Está sobrevivendo, mas está esmagado. E cabe, talvez, já que não cabe uma outra opção mais contundente, porque não temos sequer ferramenta, assim, eu acho que a gente precisa começar a questionar o nosso compromisso, né, com esse acordo, com esse sistema com o qual a gente fez acordo. Uhum. E não é de um dia para o outro, porque você tem que entender o sistema, como ele opera, por que cabe ao nosso país esse lugar aí, nessa divisão, né? Porque não é uma questão, não é Bolsonaro, a pessoa dele, nem aquele grupo de loucos tal. É uma tarefa que tem que ser feita aí. O lugar do Brasil nesse panorama mundial é esse mesmo aí. E para começar a pensar isso, a gente tem que pensar no nosso próprio compromisso com isso. A gente está comprometido. Eu tenho 2 filhos para criar. Uhum. Não vou negar que eu estou comprometido com esse sistema também. Eu posso repensá-lo e tentar, no mínimo, desconstruir ele dentro da minha cabeça, né, e tal, no nível intelectual e talvez em um pequeno nível de ações, tal, mas o compromisso é muito profundo, né? Mas é tipo abandonar, a gente precisa abandonar essa religião, né? Essa religião. É a religião do capital mesmo, do capitalismo. Não tem saída para a gente no capitalismo. A saída para a gente do capitalismo é Bolsonaro armando os seus e pronto, tá dado aí hoje isso aí. Uhum. Não acredito muito nesse lugar mais do. Então, mas a outra solução não está posta hoje. A gente tem que começar, pelo menos no mínimo, repensar essas opções todas aí de acordo que a gente fez em todos os níveis. Sim. Para achar uma brechinha aí, porque o pé esmaga, mas tem sempre um lugarzinho que escapa do lado, e dali você faz alguma coisa. A botina, né? A É, botina que esmaga. eu falei agora há pouco da música, me lembrei de uma parte dela. Tu fala que, apesar, assim, pode ser que no final das contas tem uma estrela irritante, né? Que Uhum, acaba nascendo de manhã, né? E pensando em tudo que tu falou até agora, né? Sobre essa questão da gente estar esmagado, assim, esse uma, repensar como sair desse acordo, né? Ele pode significar um período talvez mais longo, né? Porque essa reflexão é feita com muita gente e não se faz de uma hora uhum, para outra também, né? sim, Então pode significar um período mais longo dentro desse horror, né? Dessa sim, coisa ruim. sim. Então, sair desse momento agora, entrar em um outro tipo de governo, mas que não tenha tanta diferença desse agora, ele seja apenas, como se diz muitas vezes, a direita civilizada. Que é civilizada para quem? Eu sempre me pergunto. Uhum, E tem uma questão que eu acho que tem muita gente que está falando também, e que eu vejo, inclusive, muita gente do campo progressista falar, né? É que a gente precisa restabelecer a democracia. E eu acho muito interessante pensar nessa questão de restabelecer uma democracia, quando, na verdade, a gente nunca viveu de fato uma democracia, né? Então, é, quando se fala isso, eu fico me perguntando, democracia, mas para que grupos, né? E aí eu estava conversando isso com uma pessoa que é lá de Pesqueira, cuja toda a família dela é indígena, e ela disse, vai falar de democracia lá para o pessoal, assim, é muito... E ela estava fazendo uma crítica realmente a pessoal do campo progressista, assim.
Tu acredita que nesse sentido, assim, né, nesse lugar de esmagamento tão forte também, porque fica todo mundo querendo sair logo do sufoco, né? Tu acredita que o momento de desfazer os acordos seria agora? Ou que a gente ainda precisa passar por um tipo de processo até que isso de fato aconteça? Porque como a gente retrocedeu tanto, né? A gente está discutindo as coisas mais óbvias do mundo. A gente está discutindo, enfim, coisas absurdas, tipo azul e rosa. Uhum. Sim, está discutindo coisas absurdas. Então, como a gente retrocedeu muito, né? Como chegar a esse ponto também que é tão desfazer acordo, sabe? Assim, como tu acha que esse caminho vai acontecer? Olha, eu vou falar uma opinião, é somente uma opinião mesmo. Eu não sou nem cientista político, nem nada, né? Tô falando aqui do meu lugar de poeta mesmo, e de um modo muito despretensioso, né? Porque eu, na verdade, também não sei do que vai dar isso tudo. Eu tenho uma... Fico tentando entender de todo dia e para não pirar, Uhum. que aceitar que é isso mesmo, é assim mesmo, natural, não dá para mim. Então, Não, não eu dá. tento entender e tentando entender, você formula as opiniões, é o máximo onde eu posso chegar, assim. Mas a minha impressão é que o acordo ele é irrisório agora. Ele não importa. Uhum. Ele pode vir algum tipo de acordo, mas ele vai manter as coisas dentro desse campo que já é. Quando a gente fala em acordo, a gente quer voltar voltar para uma coisa que era menos violenta, mas que na verdade tem que ser entendida como extremamente violenta. Justamente esse é o problema, né? A gente precisa passar por algum tipo de experiência que definitivamente nos ensine, enquanto povo, que o que a gente tinha como uma coisa razoável, ela não era razoável nem um pouco, porque ela, Sim. na verdade, era extremamente violenta, né? Então, se aquela violência não serviu ainda para a gente parar de acreditar nesse acordo, assim, a minha impressão é que a gente vai ter que ainda descer muito nessa parada aí. Então, não importa se vai ter um acordo agora, porque depois vai vir um democrata como Dória, como Moro, sabe? Uhum. Não sei qual é a vantagem disso. Num certo sentido, tem um dado positivo no que está acontecendo agora, que é muito escancarado. E um lado meu prefere escancarado assim do que um presidente que sabe mijar e dar descarga, sabe? Sim. É melhor assim. Eu prefiro o Bolsonaro, aquele com boi de louco ali, porque a gente está vendo como é, e nunca se esquecendo de que boa parte desses movimentos que hoje estão contra ele, propondo um acordo mais brando, são os que estão ao lado dele também, ao mesmo tempo, né? Uhum. Então, a gente vai vir aí, tem todo esse desastre da pandemia e o desastre econômico e tal, até porque a quebra do acordo ela não vai vir de mim, de você, né? Sim. Ela tem que ter a força de baixo para cima que não nos compete. A Uhum. gente pode apenas falar e discutir, sonhar e emitir opiniões, como eu estou emitindo agora, mas isso uma hora vai ter que acontecer, mas é de baixo para cima. E não necessariamente do jeito que a gente pensa o sonho também. Sim, claro. Diga, seu Sérgio Veloso. Estou aqui de novo. Eu juro que eu não vou demorar muito. Eu estou tranquilo, viu? Nem se aperrei. Hoje eu ainda tentei de pagar de DJ no Iraque, DJ online, Haha. mais tarde. Siba, tentar aliviar um pouquinho o peito. Faça isso, pelo amor de Deus. Vamos. Então, tu tinha lançado ano passado, né? Não faz muito tempo, na verdade, ano passado, o Coruja Muda. Uhum. Queria que tu falasse um pouquinho, não quero falar assim sobre o seu processo como artista, mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o disco mesmo, porque assim, quando eu vi, eu tive a sorte de ver duas vezes o show, na verdade, assim,
depois que tu lançou o disco, mas a gente foi muito, né, assombrado logo depois Uhum. pela porra do vírus. E aí queria que falasse um pouquinho sobre o disco, né? E se tu puder fazer isso também, né? Pensando, eu vou colocar especificamente mais no final. Avante, o Baile Solto e o Coruja. Eu queria que tu, sei lá, falasse um pouco sobre uma linha em relação aos três, né? Porque eu acho que os três têm identidades bem próprias, assim. Uhum. A gente pode começar pelo Coruja, por favor. Eu acho mais fácil começar de trás para frente, não de frente para É, trás. como tu quiser. Pela lógica, assim, não, na verdade dá no mesmo. Talvez seja mais fácil explicar a partir do Avante, que é o meu primeiro disco, não sozinho, mas assinado só, né? E é um disco que eu trato de questões muito subjetivas, muito pessoais ali, tentando dar conta do meu momento individual na minha vida, ali, uma passagem de vida mesmo, e tentando formular de um jeito que de algum modo comunicasse para mais gente e tal, mas são questões de uma pessoa ali metida no mundo, né? Sim. Não que essas questões não tenham uma dimensão política também, como se qualquer coisa vai ter, mas ali eu estava tentando falar, me resolver comigo mesmo, e colocando para fora para tentar entender um momento meu. Aí no Baile Solto já era um momento onde as questões políticas que hoje estão aí do jeito que estão, elas já estavam muito no horizonte, embora a gente não pudesse compreender, eu pelo menos não conseguia formular elas tão bem, mas qualquer pessoa que tivesse incomodado com o que estava acontecendo, estava percebendo que era uma mudança que estava para vir, que estava vindo já e que estava para ficar, né? E foi o disco que também foi muito informado por aquela questão toda do maracatu, da perseguição policial, era uma coisa inimaginável, né? A polícia parar um maracatu em Nazaré da Mata. Imagina a polícia que chega para fazer uma batida no maracatu, ela toma a faca de quem está do lado de fora, ela não entra no maracatu. E tinha o acordo ia num nível assim, onde a polícia não entra no maracatu, sabe? Uhum, E aquele negócio de negro, de rapariga, a polícia não entra nele, né? Aí de uhum, repente a polícia chega e manda parar. Foi uma experiência traumática, uma lição, um aprendizado muito importante para mim, tal que eu já falei, não vou repetir e tal. E é uma experiência de politização tardia que informa o disco do Baile Solto. Quer dizer, não era aceitável ser tão inocente àquela altura da minha vida. Eu tive que dar conta daquela questão do lugar político do meu trabalho, inclusive porque o Baile Solto nasceu de uma questão mais musical, de como reformular o maracatu e a cultura popular do meu trabalho depois da Floresta, depois do Avante, que era meio rock, assim, de como reformular aquelas questões musicais, especialmente uhum. rítmicas, sabe? E aí, de repente, vem toda aquela questão política na minha cara. Eu digo, cara, como é que eu posso falar? Como é que eu posso me preocupar agora com a questão rítmica, com isso tudo? Assim, é impossível pular essa fase e estar aqui Sim. preocupado com o som das coisas e com o ritmo das coisas e tal. Não vem ao caso. E para vir ao caso, tem que vir qual o lugar político dessa porra toda, né? Então, o baile solto é um pouco isso, assim, é a colocação do artista enquanto parte de um coletivo mesmo, na sociedade, na parte da sociedade da qual ele se sente ou faz parte, né? Uhum. E aí a Coruja Muda vem Posso logo fazer uma pergunta? depois. Uhum. Eu juro que eu deixei terminar, desculpa. Tranquilo. Mas tu não deixa de ser muito significativo tu passar assim, de ter visto esse mesmo maracatu ser tipo a menina dos olhos do governo pernambucano, usado turisticamente, usado em não sei o quê, né? Assim, ser tão, né, utilizado em termos de propaganda governamental. Tu passa, né? Tu é testemunha disso, gente, mas tu Sim, muito. sim, E sim. depois, né, esse mesmo maracatu sendo
né, atravessado pela polícia militar, né? Assim, eu acho que de Uhum, fato é um corte epistemológico no negócio, né? Assim, que você uhum. está ali presenciando. Naquele momento eu sempre me intriguei muito com a questão da relação da Mata Norte com a Mata Sul e Alagoas, sabe? Sim. Porque no meu interesse por cultura popular, que ela é mais abrangente do que o maracatu propriamente, eu sempre soube que Alagoas era um celeiro dos maiores da cultura popular do Brasil, até os anos 30, 40, sei lá. E tinha relatos de gente mais velha do Maracatu que falava, Zé Duda me contando assim, não, o pessoal mais velho que ele, ou seja, a geração que estava ali nos anos 40, 50, não sei, essa geração da Mata Norte ia para Mata Sul aprender coisa. Ele me fala de um intercâmbio que existia ali Uhum, entre Mata Sul e Mata Norte, nossa, e Mata Sul e Alagoas, como um lugar de referência, certo? E essa cultura da Mata Sul ela não existe mais hoje, é popular. E a de Alagoas é aquela cultura, vou sem querer ofender, mas ser bem genérico, é uma cultura folclórica, folclorizada. Deve haver uhum, exceções, mas eu não conheço. Então, é um disparate muito grande, né, entre a cultura da Mata Norte vibrante, que se expande, que se afirma cada vez mais sim. rica, mais bonita, mais forte, mais inteligente, mais dinâmica, e uma Uhum, outra região igual, idêntica e que deixou de ter a cultura. E a minha chave para entender isso, naquele momento, foi que uma região não fez acordo e a outra fez. E a gente sabe que a violência no campo, na Mata Sul é muito maior e que a repressão na Revolução de 30 e de 64 foi muito maior. Então, tem uma história que eu não sei contar, não pude estudá-la, mas é que o fato é que me parece que, de fato, a opção do combate, pelo jeito, não deu muito certo na Mata Sul. É uma dedução que eu uhum, faço, né? E que, naquele momento, se mostra muito crua, né, ali pra gente. A polícia, o mesmo governo que colocou o maracatu como ícone da cultura e que, de fato, até hoje, gasta uma grana, né, com o maracatu, com a cultura popular. Pernambuco financia a cultura popular. A gente pode até discutir se esse lugar do financiamento ele é o mais baixo de fato e se isso representa o real valor da cultura popular. Mas o fato é que é um bocado de dinheiro da uhum. cultura popular do estado de Pernambuco, né? Então, e é uma gestão que vem aí de sucessivas. Quantas são? Várias, quatro, cinco, não sei. Uhum. Então, essa gestão, essa corrente política que colocou o Maracatu nesse lugar de ícone, de valorização da cultura pernambucana, ela, na primeira hora que apertou e que foi interessante politicamente para ela, ela colocou a polícia ali para mandar parar o Maracatu. E na verdade, era um ato insignificante. Esse aqui eu acho que as pessoas não entendem, né? Essa dimensão muito curiosa dessa história é que o governo do estado, Eduardo Campos, depois Paulo Câmara, tal, eles não estavam, eles não estavam, a intenção não era reprimir o Maracatu propriamente. Esse era um tipo de dano colateral de Bush, sabe? Lembra? Então, Sim. essa política de repressão, ela encostou no Maracatu e ninguém estava nem aí. E Uhum. estava ali a estrutura montada por Mestre Salustiano, Leda Alves, secretários de cultura, prefeitos, todos coniventes, de um modo muito naturalizado, entendeu? Uhum. Onde é que eu queria chegar com isso? Ia te Que, perguntar bom, sobre teus discos, e a gente sim, acabou é, nessas. então, o baile solto tem a ver com tudo isso. Assim, um artista individual, obviamente, um indivíduo, mas que tenta se colocar a partir do grupo que ele faz parte, que é o grupo do Maracatu do Baque Solto, que é um grupo maior, uma comunidade de milhares de pessoas, na verdade, que é do Maracatu do Baque Solto. Não necessariamente falando em nome dessa comunidade, mas como parte dela, tendo também, por que não, direito a uma voz que é sobre minha posição naquilo. E aí, alguns anos depois, vem esse outro disco, que é o Coruja Muda, em que essas questões estavam tão colocadas de modo tão cru, né? O desdobramento dessa movimentação política do país mais à direita e a aceitação desse mundo tão
tão cruel, né, que a gente tem agora no país, assim, a naturalização dessa violência num nível tão extremo, ela me colocou outras questões. E uma delas foi aqui a simples formulação mais direta, mais, digamos, panfletária, não dava mais conta. Porque, afinal de contas, está todo mundo falando disso, né? A gente está aí desde 2014 falando de política de um modo direto e cru, e os artistas tentando dar conta disso todos. É muito cruel falar disso como artista, né? Nem todo mundo Sim, consegue. É uma arapuca muito, muito difícil de formular. Porque é muito fácil falar mal. sim, É muito fácil fazer verso, fazer música contra isso aí. Puta que pariu, qualquer um faz, né? Então o desafio da Coruja Muda era formular alguma coisa que fosse, com a qual eu pudesse lidar de modo com convicção, mas que não fosse panfletária também ao mesmo tempo e não me obrigar a falar o que não precisa nem ser dito, né? E aí a saída que eu achei foi uma saída meio aberta, pegando a deixa de que, bom, um dos elementos mais profundos que informam o capitalismo e o colonialismo é o racismo. E o racismo é baseado numa condição de animalidade do outro, né? A negação da humanidade. Na verdade, é a negação da humanidade do outro. Então, esse espaço aí que a gente negocia a humanidade, ele mudou muito ao longo da história. Ele sempre foi discutido pela ciência, pela religião, por tudo, tal. E eu tentei explorar esse lugar aí indefinido entre o homem e o animal, tal, de um jeito muito aberto, porque obviamente eu não sou filósofo e não daria conta de um tema tão aberto assim, tal. Então eu peguei esse lugar que era muito aberto, então dava para falar qualquer coisa e não ter que definir nada tão claramente assim. Eu acho que até fui esperto nisso aí. E aí dei aquele jeitão ali de fazer a coruja muda. Não sei se deu certo, mas eu, pelo menos escapei para mim mesmo. teve bicho. Cheio de bicho. Tem umas perguntas aqui, Siba. Queria também tirar essa minha. Eu estava tão afim de conversar contigo que eu acho que eu acabei não dando muita atenção aqui. Desculpa, galera. Mas tem uma pessoal fazendo as perguntas aqui. Eu vou perguntar a partir do que chegou aqui. Podem fazer mais perguntas aqui, vou anotando, porque eu não vou conseguir recuperar as que estão lá atrás. Sandra, pensando aí no que tu estás falando, né? Em cima do que tu estás falando, e tu falou em questão do racismo, ela pergunta se tu acha que esse emudecimento aí da Mata Sul, por exemplo, obrigada, Samuel, por ter me desculpado. Faz de novo a pergunta, porque eu não vou mexer lá atrás, não, que eu não sei mexer nesse negócio até eu terminar a transmissão. Mas Sandra está perguntando se tu não acha que se tem uma questão aí que esse emudecimento que estava acontecendo ali na Mata Sul, se ele também não passa pela questão racial, mas também ainda pela questão religiosa. Eu não sei falar da Mata Sul, porque eu não conheço a história no detalhe. Quem Mata Norte conhece a também, ela história. pergunta. A Mata Norte tem um conflito, claro, né? Um conflito que passa pelo espaço da religião também e tal, mas que de algum modo ele já foi negociado, né? A cultura popular da Mata Norte ela já se apropriou de um território de legitimidade. Então, é Uhum, claro, os crentes vão falar que é coisa do diabo, a igreja bota uma grade na escadaria onde o pessoal antigamente subia, e hoje não sobe mais. Tem toda uma negociação de limites, mas está ali o lugar do Maracatu, eu acho que pela religião, ainda hoje, não está ameaçado, né? A uhum, Mata Sul, eu tenho a impressão de que está mais a ver com a luta de classe mesmo, com o enfrentamento do poder econômico uhum. e o tipo de relação mais conflituosa. Mas é uma dedução que eu faço, deixando bem claro, eu não estudei essa história,
Uhum. Tenho no meu senso comum, assim, de sei porque sei que a história da Mata Sul e de Alagoas ela é muito mais violenta quando entra essa questão das lutas sociais. Mas eu sei porque sei, eu não sei nem justificar isso para ninguém, entendeu? Sim. O fato é que realmente, né, a gente quando sobe, né, quando vai ali, você não vê a quantidade de, por exemplo, de maracatus que a gente encontra aqui, né? Eu me lembro que ali por Porto de Pedras, não sei o quê, a gente ainda encontra os bois. Mas aí Que é Mata, aqui, é Mata Norte ainda. então, aí é já lá para, né? E aí você vê na época do carnaval bastante assim nas ruas, mas é isso, é uma coisa muito pontual assim, né? Eu só lembrei disso quando passei por lá. Eu não lembro aqui, eu não consegui anotar quem perguntou sobre tua inspiração para o Coruja Muda. Eu acho que tu falou já sobre Já isso, né? respondi, já respondi. Já falou sobre o Coruja Muda. Também perguntaram quando é que vai ter outra nova prensagem do Avante. Ixi. Mas não precisa, tem Avantes, tem disco ainda. Você quer? Tem, eu tenho. Olha Assim, aí. tamanho informado aí, tem disco, tá? Procura no. Eu vou escrever aqui, vai no perfil da EAEO, que é o selo, Escreve. porque se pedir para mim eu não vou poder mandar agora, porque tá foda para ir pra rua, né? Mas está funcionando a lojinha e tal, pode pedir lá no selo que vai rolar. Qual é o endereço do selo? Tá aqui, ó, tá de novo. Por que não chega para mim? Tô escrevendo, já escrevi 2 vezes já. Para mim não aparece. Não? Será que depois eu tá mandando mensagem e eu não tô vendo? Tá, Apareceu. O Chico botou aí, ó. Tá sim, tá sim, tá sim. Zé de Holanda, poeta Zé de Holanda apareceu aí para salvar também. Tá, joia. Siba, eu vou começar a finalizar aqui nossa charla. Queria, queria. Apareceu, Marta, ele colocou aí. Eu mando para tu. Eu queria, sem querer polianizar a nossa conversa de forma alguma, mas eu queria, enfim, a gente precisa de estratégia para ficar vivo, para respirar, né? Não Muito. precisa. A gente precisa. Pode ser, sei lá, usar drogas legais e ilegais, ver maratona série, fazer exercício, falar mal de não sei quem, enfim, cada um arruma suas estratégias de sobrevivência, da maneira que pode e também da maneira que as condições permitem. O que é que tu tem feito? A dinâmica da quarentena para mim tá muito difícil, né? Porque concentra num espaço só a dinâmica da família. Tem uma criança pequena de 4 anos e meio. Então, para mim, a quarentena não é um tempo onde eu tô com todo o tempo do mundo para ver tudo, para ler tudo, para ouvir tudo, tal. Pelo contrário, né? Uhum, Por outro lado, eu tenho a sorte de que o meu trabalho, propriamente, ele já é a minha manutenção de sanidade. Eu não tenho um hobby, assim, não tenho um negócio que eu faço para zopilar, porque o meu trabalho já é, de algum modo, que me mantém com o mínimo de juízo para ir atravessando. Então, o tempo uhum, que eu consigo dispor para fazer as coisas que estão ao redor do meu trabalho, que são várias, né? É estudar meu instrumento, é o que eu leio, e é tentar escrever alguma coisa, é assistir um filme também, é tudo que está ao redor, assim, do que me move mentalmente e em torno da música, da poesia, já é o que me faz me manter aqui de boa, conversando contigo. Então, esse é um privilégio, na verdade, de quem escolheu fazer o que gosta de fazer. Então, não posso nem reclamar, na verdade. Então, sim. para continuar, basta eu continuar tentando ser quem eu sou, que já está mais ou menos de bom tamanho já. Já é uma façanha já. Tá. Obrigadíssima. Eu queria só falar uma coisa que eu esqueci lá no começo. Queria falar que Siba participou, fez parte, esteve, cantou, dançou, compôs Mestre Ambrósio no Floresta do Samba.
Se eu estiver errada com alguma data, tu me fala, Siba, por favor, Tá. corrige. Se eu souber ainda, né? 2003, 2003 teve o disco no Baque, Solto Somente, com Barachinha. Uhum. 2009, Roberto Correa, Viola de Bronze, Uhum. que é bonitíssimo, por sinal. 2012, Avante. 2015, Baile Solto. 2019, Coruja Muda. Eu não me ia jogar minha pesquisinha básica fora, né? Tive que falar dela agora. Quero agradecer muito a tu, Siba. Eu acho que ainda tem, tu me falasse muita coisa aí que me levantou vários questionamentos e eu vou encher teu saco depois. Eu acho Tá. que tem, enfim, eu acho que questões sobre raça que acabaram aparecendo muito nos últimos anos na tua obra me interessam bastante para conversar. Acho que raça e modernidade é algo que me interessa muito, pensando em todo aspecto dessa colonialidade que acha que raça negra, especificamente, é algo que está fora dessas estruturas. Uhum. Quero conversar contigo depois, se for possível. Quero agradecer a todo mundo que participou. Me desculpa, ainda não consegui ficar fazendo as perguntas. Eu não tenho muita intimidade com lives. É a primeira vez que eu convido alguém para uma live, inclusive. Daqui a 15 dias a gente vai ter outro Moderno Popular. Já estou amarrando a próxima participação. Dar boa noite a todo mundo. Dizer que tomem cachaça, chupem geles. E enfim, mantenham a sanidade também com um certo não, com o entendimento de que essa bosta vai passar. É o que eu posso dizer agora. Isso vai ter um momento, vai ter um final. Eu acredito nisso. Siba, obrigada. Eu que te agradeço, foi massa, pô. Beijão. Beijo. Tchau, galera.